Você já enfrentou algum desafio que parecia impossível de vencer? Alguma situação em que suas forças chegaram ao limite e tudo o que restou foi a esperança, a fé ou até mesmo um pedido silencioso a Deus? Acredite, você não está sozinho. Grandes personagens da Bíblia, como Moisés, passaram exatamente por esses momentos de dúvida, medo e insegurança. E hoje, juntos, vamos descobrir como essas histórias de superação podem nos ajudar a enfrentar os desafios da nossa própria vida. Talvez você esteja agora mesmo enfrentando um momento difícil, um relacionamento complicado, dificuldades financeiras, crises profissionais, problemas familiares ou até mesmo um vazio interior que não consegue explicar. Seja qual for o desafio que esteja vivendo, quero te convidar a mergulhar comigo na vida de alguém que, como você, enfrentou enormes adversidades, mas que as superou através de algo poderoso: a fé. Moisés não era apenas um homem comum. Sua história nos revela que até as pessoas mais improváveis são escolhidas para realizar grandes feitos. E que os maiores desafios são exatamente aqueles que moldam nossa força espiritual e nos aproximam do propósito divino. Ao longo desse vídeo, vamos descobrir juntos quem realmente foi Moisés, quais foram os seus principais desafios e, acima de tudo, como as lições da sua vida podem ser aplicadas diretamente ao seu dia a dia, trazendo crescimento espiritual, motivação pessoal e novas perspectivas para enfrentar qualquer adversidade. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, curta, compartilhe e já deixe aqui nos comentários qual é o maior desafio que você está enfrentando hoje. Tenho certeza de que juntos encontraremos inspiração na história desse grande líder bíblico. E para compreender melhor como Moisés superou seus desafios, precisamos voltar um pouco no tempo e entender melhor quem ele foi e como sua jornada teve início. Quem foi Moisés? Um homem, muitos obstáculos. Moisés nasceu em uma época de grande sofrimento para o povo hebreu. Escravos no Egito, sob o domínio de um faraó cruel, os hebreus enfrentavam uma vida dura e sem perspectiva. Para piorar a situação, o faraó decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser lançados ao rio Nilo, em um ato desesperado para controlar o crescimento populacional daquele povo oprimido. Mas exatamente naquele cenário aparentemente sem esperança, Moisés nasceu, protegido pelo amor e pela coragem de sua mãe, Joquebede, que decidiu colocá-lo em uma cesta e lançá-lo às águas do Nilo, entregando seu destino nas mãos de Deus. E assim começa a vida deste homem extraordinário. Sua história já inicia em meio a desafios quase insuperáveis. Guiado pelo destino divino, Moisés foi encontrado pela filha do próprio faraó, que o adotou como filho. De um bebê hebreu condenado à morte, ele passou a ser criado como príncipe egípcio, vivendo em meio ao luxo, riqueza e poder. Mas o conforto não apagou suas raízes e o jovem Moisés sempre carregou dentro de si um profundo conflito sobre quem realmente era. Após crescer e tomar consciência da opressão vivida pelo seu verdadeiro povo, Moisés abandonou sua vida confortável e fugiu do Egito após matar um egípcio que maltratava um escravo hebreu. Exilado em Midian, ele passou anos vivendo como pastor de ovelhas no deserto, afastado da glória e das riquezas, em uma vida simples e modesta. Mas foi exatamente nesse período de silêncio, longe do poder e do palácio, que Moisés foi chamado por Deus através da famosa cena da sarça ardente. Em meio ao fogo que queimava, mas não consumia o arbusto, Deus convocou Moisés para retornar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. Assim como muitos de nós, diante dessa missão grandiosa, Moisés sentiu medo, insegurança e duvidou profundamente da sua própria capacidade. Afinal, quem era ele para confrontar um faraó poderoso e libertar todo um povo da escravidão?
E aqui reside a beleza da história de Moisés, um homem imperfeito, cheio de conflitos internos, mas escolhido exatamente por sua humanidade. Moisés era, afinal, exatamente como você e eu, alguém que enfrenta dúvidas, que sente medo, mas que é convidado por Deus a descobrir uma força muito maior dentro de si. Mas então, o que podemos aprender com o chamado de Moisés para enfrentar nossos próprios desafios e inseguranças? Fique comigo, porque no próximo capítulo vamos descobrir como lidar com aquela sensação que você conhece muito bem. A sensação de não se sentir preparado, capaz ou merecedor de algo maior. Quando Deus escolhe você, enfrentando a síndrome do impostor, você já teve a sensação de não estar preparado o suficiente para enfrentar um grande desafio? Aquela voz interna que insiste em dizer que você não é bom o bastante, que existem pessoas melhores para aquela missão ou aquele sonho que você tanto deseja alcançar? Se sim, então você e Moisés têm mais em comum do que imagina. Ao ser chamado por Deus diante daquela impressionante sarça ardente, Moisés não respondeu imediatamente com entusiasmo ou confiança absoluta. Pelo contrário, ele duvidou profundamente de si mesmo, argumentando diversas vezes com Deus, tentando provar que não era capaz da missão divina que lhe fora dada. "Quem sou eu, Senhor, para ir ao Faraó?", questionou Moisés, tomado por insegurança e pelo medo do fracasso. Essa insegurança, esse sentimento de não ser suficiente, é o que chamamos hoje de síndrome do impostor. Ela é mais comum do que você imagina e atinge desde grandes líderes até pessoas comuns, como eu e você. A grande questão não é sentir esse medo, mas o que fazemos com ele. Deus não rejeitou Moisés por sua dúvida, mas garantiu-lhe algo muito maior. "Eu estarei contigo." E aqui está a chave para vencer esse sentimento paralisante que tantas vezes nos impede de avançar em nossas vidas. Entender que você não precisa ser perfeito para ser escolhido, não precisa estar totalmente pronto para começar sua jornada. A única coisa realmente necessária é aceitar que existe uma força maior ao seu lado, capaz de complementar todas as suas limitações e inseguranças. Quando Deus escolheu Moisés, ele já conhecia suas fraquezas, inseguranças e limitações. Mesmo assim, confiou nele. Assim também é conosco hoje. Por mais improvável que você se sinta diante de um desafio, lembre-se sempre: Deus não escolhe os mais perfeitos, mas capacita perfeitamente aqueles que escolhe. E você está pronto para aceitar esse convite divino, transformando sua insegurança em uma grande oportunidade de crescimento espiritual e pessoal? Deixe aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais sente esse medo ou insegurança. Agora, vamos dar o próximo passo juntos, conhecendo o momento mais decisivo da vida de Moisés, quando ele precisou enfrentar algo que parecia impossível. Diante do impossível, o poder da fé na travessia do Mar Vermelho. Quantas vezes você já se viu diante de uma situação que parecia impossível de resolver? Uma dívida enorme, um relacionamento quebrado, uma doença inesperada, ou mesmo um sonho que parece distante demais para alcançar. Todos nós, em algum momento, já enfrentamos situações que pareciam não ter solução. E é exatamente nesses momentos que precisamos ativar algo poderoso dentro de nós: o poder da fé. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés e o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho. Imagine só essa cena. Após finalmente terem sido libertos da escravidão no Egito, os hebreus caminhavam rumo à liberdade, mas logo se viram diante de uma barreira imensa e intransponível: o Mar Vermelho. Atrás deles vinha o exército egípcio decidido a recapturá-los ou eliminá-los. Naquele instante, o desespero tomou conta de milhares de pessoas, incapazes de ver saída em qualquer direção.
Muitos se revoltaram, outros começaram a questionar Moisés e até mesmo a presença de Deus naquela situação crítica. Mas Moisés, diante daquele momento de desespero, manteve-se firme, ergueu seus olhos aos céus e clamou com fé absoluta a Deus. Sua postura foi um exemplo claro do que significa ter fé ativa, acreditar mesmo quando não há mais evidências ou possibilidades humanas. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Deus respondeu à fé de Moisés e abriu o mar diante dos olhos atônitos de todo o povo. As águas se dividiram, criando um caminho seco em meio àquela situação impossível. Moisés, então, conduziu seu povo com segurança através do mar, livrando-os definitivamente dos egípcios e oferecendo-lhes uma lição poderosa sobre confiança, coragem e o verdadeiro significado da fé. Agora, vamos trazer essa história para o seu cotidiano. Quantas vezes na sua vida você esteve exatamente nessa posição, cercado de obstáculos aparentemente insuperáveis? Em momentos assim, é importante lembrar-se de que a mesma força divina que esteve com Moisés naquele dia também está com você, pronta para abrir caminhos inesperados, oferecendo soluções onde antes parecia haver somente problemas. Sua fé, assim como a de Moisés, pode transformar dificuldades em oportunidades, barreiras em caminhos novos e impossibilidades em milagres reais. Acredite nisso. Não existe mar vermelho na sua vida que não possa ser atravessado com confiança genuína em Deus. Siga comigo para o próximo capítulo, onde aprenderemos que até os momentos mais difíceis e desertos da nossa vida podem ser grandes professores espirituais. Lições do deserto, superando tempos de crise e incerteza. Todos nós já vivemos períodos que parecem verdadeiros desertos em nossas vidas. Épocas de solidão, escassez, incerteza sobre o futuro, crises familiares, profissionais ou emocionais que parecem não ter fim. Se você já passou ou está passando por momentos assim, saiba que Moisés também enfrentou isso, literalmente por 40 anos, vagando com seu povo pelo deserto em busca da tão esperada terra prometida. Talvez hoje você esteja exatamente nesse deserto existencial, emocional ou espiritual, onde cada passo parece mais difícil, onde os recursos parecem escassos e as dúvidas insistem em aparecer. Mas é justamente nesses períodos de provação que se encontram nossas maiores oportunidades de aprendizado e evolução pessoal. Durante aquela jornada difícil no deserto, Moisés e o povo hebreu experimentaram todo tipo de adversidade. Faltou alimento, água e até mesmo esperança. O povo se sentia perdido, sem perspectiva clara, constantemente questionando se havia valido a pena deixar o Egito. E talvez você já tenha se perguntado algo semelhante nos momentos mais difíceis. Será que vale a pena continuar tentando? Será que Deus ainda está comigo nessa caminhada? O deserto pode parecer um castigo, mas na verdade é uma escola de vida. Foi justamente ali, em meio às dificuldades, que Moisés e seu povo aprenderam valiosas lições espirituais, desenvolvendo qualidades essenciais para alcançar uma vida mais plena. Paciência, persistência, resiliência e principalmente confiança em Deus. A cada obstáculo, como a fome enfrentada pelo povo hebreu, Deus respondeu enviando o maná, o pão milagroso do céu, mostrando que em tempos de maior crise é possível encontrar sustento espiritual. Quando faltou água, ela surgiu milagrosamente da rocha. Esses episódios são lembretes poderosos para todos nós hoje. Mesmo nos desertos mais áridos, Deus oferece aquilo que realmente necessitamos. Mas como aplicar isso na sua vida hoje? A primeira coisa é perceber que seu deserto atual pode não ser apenas um castigo ou uma dificuldade aleatória, mas sim uma oportunidade preciosa de transformação pessoal e espiritual. Talvez seja exatamente nesse
deserto que você esteja sendo preparado para algo muito maior, mais profundo e significativo. Aprenda com Moisés. Não despreze o tempo que parece perdido, as lutas que parecem intermináveis ou as dificuldades que parecem insuperáveis. Ao contrário disso, use essas fases difíceis como uma chance de aprofundar sua fé, sua paciência e seu autoconhecimento. Lembre-se sempre, grandes vitórias frequentemente nascem dos períodos mais difíceis da nossa vida. Vamos juntos descobrir o momento em que Deus revelou a Moisés a chave espiritual para vencer desafios ainda maiores. Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, estabelecendo bases espirituais para vencer desafios. Após enfrentar inúmeros desafios no deserto, Moisés recebeu diretamente das mãos de Deus uma das maiores dádivas espirituais já entregues à humanidade: os 10 Mandamentos. No alto do Monte Sinai, cercado por nuvens e relâmpagos, Moisés recebeu tábuas de pedra gravadas diretamente pelo dedo de Deus. Mais que simples leis, esses mandamentos eram um guia divino para a vida em plenitude. Muitas vezes, diante dos desafios que enfrentamos diariamente, buscamos orientações claras sobre como agir, como decidir corretamente ou simplesmente como viver uma vida mais leve, com sentido e equilíbrio espiritual. Pois saiba que as respostas que você tanto procura já foram reveladas ali, no Monte Sinai, e continuam sendo válidas até hoje. Os 10 Mandamentos são um convite para que você estabeleça bases sólidas na sua vida espiritual. Eles nos ensinam princípios valiosos, como honrar a Deus acima de todas as coisas, respeitar e amar o próximo, valorizar a família e viver com integridade e verdade. Seguir esses mandamentos não é apenas um ato religioso, mas sim uma maneira prática e eficaz de construir relacionamentos saudáveis, tomar decisões mais acertadas e enfrentar as tempestades da vida com muito mais confiança e clareza. A verdadeira espiritualidade está nos detalhes do cotidiano, e são esses princípios que permitem atravessar desafios sem se perder pelo caminho. Assim como Moisés usou os 10 Mandamentos para guiar um povo inteiro rumo à Terra Prometida, você pode utilizá-los para guiar sua própria vida rumo à paz, prosperidade e crescimento espiritual verdadeiro. No próximo capítulo, vamos aprender juntos como aplicar as lições de Moisés diretamente à sua vida cotidiana. Crescimento espiritual. Como aplicar os ensinamentos de Moisés hoje. Você já acompanhou até aqui a incrível trajetória de Moisés, desde seus medos e dúvidas até grandes milagres e revelações espirituais. Mas como aplicar todas essas lições preciosas à sua vida, aqui e agora? Primeiramente, compreenda que o crescimento espiritual não é algo que acontece da noite para o dia. Ele é resultado de uma decisão consciente e diária. Assim como Moisés teve que aprender, evoluir e se transformar passo a passo em cada desafio, você também pode e deve escolher diariamente cultivar sua conexão espiritual com Deus. Comece criando pequenos hábitos que fortaleçam sua fé no dia a dia. Dedique alguns minutos para oração, reflexão e gratidão todas as manhãs. Assim como Moisés subia ao monte para ouvir Deus, encontre um momento e lugar onde você possa ouvir com clareza sua voz interior, se reconectando com aquilo que realmente importa. Outra lição poderosa que podemos extrair da vida de Moisés é entender que os desafios não existem para destruir você, mas para revelar a sua verdadeira força interior. Quando enfrentar situações difíceis, lembre-se de que você, assim como Moisés, não está sozinho. Encare os desafios como oportunidades reais de amadurecer, aprender algo novo e expandir sua percepção espiritual. Algo fundamental também é definir claramente seus valores espirituais e viver de acordo com eles. Assim como os 10 Mandamentos orientaram Moisés e seu povo,
Estabeleça os princípios que irão guiar você nas decisões mais difíceis. Pergunte-se sempre: estou agindo com integridade, honestidade e amor ao próximo? Estou alinhado com os propósitos divinos para minha vida? Por fim, não se esqueça de que o maior segredo do crescimento espiritual é manter-se humilde e aberto ao aprendizado constante. Moisés, apesar de todo o seu poder e importância, foi descrito na Bíblia como o homem mais humilde sobre a terra. É justamente essa humildade espiritual que abre espaço para grandes realizações em nossas vidas. Portanto, comece hoje mesmo a aplicar esses ensinamentos, lembrando que você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para um dia alcançar sua melhor versão espiritual. E agora, fique comigo até o final, pois no próximo capítulo vamos descobrir juntos uma grande verdade que mudará para sempre sua visão sobre os desafios que você enfrenta na vida. Você também é escolhido. Ao longo dessa jornada inspiradora, você viu como Moisés enfrentou desafios que pareciam impossíveis, mas que foram superados por meio de uma fé genuína, profunda e ativa. Mas agora é o momento de lembrar que esta história não é apenas sobre Moisés. Esta também é a sua história. Você também é escolhido para algo maior. Talvez você não tenha sido chamado para abrir um mar ou conduzir um povo inteiro pelo deserto, mas certamente foi chamado para vencer seus próprios desafios, para crescer espiritualmente e, acima de tudo, para se tornar uma inspiração para aqueles que te cercam. Hoje é o dia perfeito para tomar posse dessa verdade. Não importa qual seja o desafio que você enfrenta agora, ele não é maior do que a força divina que habita em você. Confie plenamente, acredite profundamente e caminhe com a certeza de que Deus está ao seu lado em cada passo dessa jornada. Assim como Moisés transformou suas dificuldades em um poderoso legado espiritual, você também tem a capacidade de transformar cada obstáculo em uma grande vitória de vida. Nunca se esqueça: grandes histórias são construídas por pessoas comuns que decidiram confiar na força extraordinária que possuem dentro de si. Agora é a sua vez. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras e deixe aqui nos comentários como você pretende usar essas lições na sua vida daqui para frente. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer. Deus acredita em você e eu também. Até o próximo vídeo.